Quero aqui fazer uma saudação especial aos que estão nos ouvindo pela Rádio Senado, nos assistindo pela TV Senado, aos senhores senadores, senhoras senadoras. Penso que, na vida, o melhor ataque, a melhor defesa não é o ataque, embora muitas vezes a gente precise atacar também. Mas a melhor defesa, principalmente numa caminhada política, projeto político e num governo, é mostrar ações que falam por elas mesmas. Por isso que eu venho com muita satisfação a essa tribuna dizer que hoje eu participei no Palácio do Planalto, junto com a presidenta Dilma, do lançamento do Plano Safra para os anos 2015 e 2016. Um evento muito importante, um evento que demonstra o compromisso do governo federal, o compromisso da presidenta Dilma com a agricultura brasileira, com o agronegócio brasileiro, com esse setor que é para nós fundamental na nossa economia, responsável pelo saldo na nossa balança. E digo satisfação porque, apesar de todo o esforço fiscal que o governo está fazendo, com cortes orçamentários de quase 70 bilhões de reais, a presidenta reafirmou, através do novo Plano Safra, o seu absoluto compromisso com o agronegócio brasileiro, com a agricultura brasileira. Estamos falando de 187,7 bilhões de reais para financiar a produção agropecuária do Brasil neste biênio 15-16. É um volume 20% maior nos recursos do que a safra passada, demonstrando o reconhecimento da importância estratégica do setor pelo governo federal, pela presidenta Dilma. Como representante do Paraná, um estado cuja atividade rural desempenha um papel destacado na economia, é motivo de grande alegria verificar que há equilíbrio e responsabilidade nas ações do governo e na busca da retomada do crescimento. Afinal, assegurar o funcionamento e a expansão da produção rural, mesmo neste período de ajuste econômico e de dificuldades, demonstra o acerto do governo ao tratar de um segmento que tanto tem contribuído para a melhoria da nossa balança comercial, além de geração de emprego e renda no país. Eu não poderia também aqui deixar de ressaltar e parabenizar o papel da nossa colega senadora Cátia Abreu, atual ministra da Agricultura, que, aliás, nos presenteou com uma citação do nosso poeta Paulo Leminski. "Não discuto com o destino, o que pintar eu assino", disse a ministra Cátia ao fazer seu discurso sobre o Plano Safra. E também quero reconhecer o papel da equipe econômica, que mesmo diante das dificuldades que estamos vivendo no orçamento fiscal, teve sensibilidade e pôde, junto com o Ministério da Agricultura, com a Casa Civil da Presidência da República, fechar um Plano Safra que vai levar mais recursos aos nossos agricultores, mais condições de produção. O plano é baseado em algumas premissas essenciais que merecem registro. Primeiro, o apoio aos médios produtores, ao PRONAMP, a garantia de elevado padrão tecnológico. A Embrapa continua sendo peça fundamental no desenvolvimento da agricultura brasileira. O fortalecimento do setor de florestas plantadas. Está aqui o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que tanto tem estimulado a diversificação de culturas nas nossas propriedades. O reforço à pecuária leiteira e de corte. E aqui eu tenho que fazer um registro ao incentivo à pecuária leiteira, principalmente porque o meu estado, o estado do Paraná, disputa com o seu estado, senador Paim, nosso presidente, a segunda posição na liderança em produção de leite. Minas Gerais, depois Paraná, Rio Grande do Sul, Paraná. A melhoria do seguro rural e a sustentação de preço aos produtores por meio da política de garantia de preços mínimos. Além de destacar a elevação em 20% do Plano Safra em termos de recurso em relação ao ano anterior, à safra anterior, que foi de 156 bilhões e agora vai para 187 bilhões, quero destacar também que 94 bilhões e meio são para financiamentos de custeio a juros controlados. Isso é importante dizer. Juros controlados são juros subsidiados, juro muito mais barato do que o praticado no mercado. Esse valor equivale a 7,5% a mais em comparação com o período anterior.
refletindo o crescimento dos custos de produção. Já para os investimentos, estão dedicados 33,3 bilhões de reais. O agricultor poderá contar também com maior volume de recursos a taxas de juros livres de mercado para a próxima safra. O incremento de 130% na modalidade custeio, passando de 23 bilhões para 53 bilhões. Esses valores são provenientes da aplicação dos recursos da letra de crédito do agronegócio no financiamento da safra. O agricultor médio terá 18,9 bilhões de reais para o PRONAMP, Programa de Apoio ao Médio Produtor. É um incremento de 17% em relação ao previsto na safra passada. E vai contar também com 5,3 bilhões para investimento. O limite de financiamento de custeio por produtor foi ampliado de 1,1 milhão para 1,2 milhão, enquanto o destinado à comercialização passou de 2,2 milhões para 2,4 milhões. Em ambos os casos, o aumento foi de 8%. Foi mantido o limite de 385 mil por produtor nos créditos de investimentos com recursos obrigatórios. E no PRONAMP, o limite de financiamento é diferenciado, sendo de 710 mil por agricultor na modalidade custeio. As taxas de juros do PRONAMP para os médios produtores foram estabelecidas em 7,75% ao ano, para custeio, 7,5% para investimento. Para os empréstimos de custeio da agricultura empresarial, a taxa é de 8,75%. Já para financiar os demais programas de investimento, a taxa varia de 7 a 8,75 ao ano, com faturamento até de 90 milhões. Isso é importante destacar aqui, porque mesmo num cenário de juro elevado, nós estamos com a Selic em 13,25%, um juro elevado, estamos conseguindo ter para o produtor rural, para o grande e para o médio produtor, taxas de juros que são quase a metade da taxa Selic. No caso do médio produtor, é praticamente a metade, né? Cerca de 7,5%, 7,75%. Isso faz toda a diferença na competitividade da nossa agricultura. É o agricultor poder tomar empréstimos com custos mais baratos, seja para o custeio da sua safra, seja para o investimento. Não posso deixar de exaltar aqui a importância que isso tem para o meu estado, o estado do Paraná, e reconhecer o compromisso da presidenta Dilma no fortalecimento da economia desse país, fortalecendo um dos principais suportes dessa economia, que é a agricultura brasileira, que é o agronegócio brasileiro. Eu não vou aqui continuar relatando, senhor presidente, todos os aspectos do plano, que são muitos e muito positivos, mas eu gostaria de ressaltar as inovações em relação ao seguro rural, que sempre foi uma luta muito grande para que a gente tivesse ampliação. O orçamento para esse ano do plano de subvenção ao prêmio de seguro rural já está aprovado. São quase 700 milhões de reais, mas existem novas propostas que foram apresentadas agora no Plano Safra. Entre elas estão a criação do Sistema Integrado de Informações do Seguro Rural, o SIS Rural, e a formação de grupo de produtores para negociação com as seguradoras. Além disso, o plano prevê a padronização das apólices de seguro agrícola, medida que começou este ano, quando foi definido o nível mínimo de cobertura das apólices em 60%. Eu não tenho dúvidas que essas medidas trarão barateamento no custo do seguro agrícola, tanto no caso da formação de grupos de produtores, como do Sistema Integrado de Informações. Formação é importante você ter para o mercado segurador, assim como a união de produtores que possam fazer o contrato de um prêmio seguro e, com certeza, vão fazer por menor custo. O plano prevê também a criação do grupo de alto nível que visa estabelecer um planejamento estratégico agropecuário para o produtor brasileiro, dando previsibilidade ao mercado. Ou seja, algo que sempre dissemos que era importante. Precisamos planejar,
isso que é a principal base da nossa economia. Enfim, senhoras senadoras, senhores senadores, não há como negar que nunca, em outro período, o agronegócio brasileiro teve tanta atenção do governo federal. Não é à toa, portanto, ao longo dos anos recentes, tem ampliado expressivamente sua produção e produtividade, contribuindo de forma decisiva para a composição do PIB, para a geração de emprego e renda e ainda para a melhoria da nossa balança comercial. Posso falar isso com pleno conhecimento. Primeiro, porque fui ministra-chefe da Casa Civil e acompanhei, para e passo, a elaboração dos 3 últimos planos safras que antecederam o que hoje aqui estou mencionando. E sempre a presidenta teve, senhor presidente, o compromisso, primeiro, com o aumento do recurso para colocar à disposição do nosso agricultor. Segundo, com as taxas de juros subsidiadas, dando competitividade à agricultura brasileira. E também posso falar porque sou paranaense, venho do estado cuja base da economia é a agricultura. Tanto a agricultura empresarial, a agricultura do médio produtor, como a agricultura do agricultor familiar, que a presidenta deve lançar o plano agora no dia 15 de junho. Fez toda a diferença a política que o presidente Lula e a presidenta Dilma desempenharam na área da agricultura para o desenvolvimento do Estado. Eu lia durante essa semana alguns comentários na política do Paraná, dizendo que o Paraná está crescendo mais do que o Brasil e que isso, portanto, é um mérito do governo do Estado que tem investido no seu desenvolvimento. Primeiro, o governo do Estado não tem investido no desenvolvimento do Paraná. Na realidade, investiu para quebrar o Paraná. Hoje, nós somos um Estado com uma das maiores dívidas, com uma arrecadação que já foi grande, vem baixando, e com um volume de despesas que vem aumentando a cada dia. Além de termos a greve dos nossos professores, débito com os fornecedores. Então, o que está segurando a economia do Paraná é a agricultura, é o agronegócio. Mas isso graças a uma política nacional de sustentação da agricultura brasileira, do agronegócio brasileiro, que traz taxas de juros com no máximo de 8,75%, quando nós estamos com uma Selic de 3,25%. Isso faz diferença muito grande nessa atividade. E, com certeza, o Paraná é muito beneficiado. Além disso, os investimentos em logística, os investimentos que também estão sendo colocados à disposição do agricultor. Aliás, o Paraná é um dos estados que, através do seu sistema cooperativo, mais buscou crédito para ampliar o seu sistema de armazenagem, o que foi lançado no Plano Safra passado, e tão necessário para que a gente possa dar valorização à nossa produção. Então, eu não tenho dúvidas que o que faz a economia do Paraná hoje girar é a agricultura, é o agronegócio, e é possível fazer isso porque tem uma política nacional de incentivo agrícola, uma política nacional que ajuda os nossos agricultores, né? Que não é nenhum mérito, infelizmente, do governo do Estado, que deveria estar investindo em assistência técnica, melhorando a qualidade dos produtores, sendo parceiro do governo federal. Então, senhor presidente, quero dizer que os resultados do agronegócio paranaense e brasileiros são extraordinários e crescentes e devem seguramente aos esforços de todos os produtores rurais brasileiros, mas também à parceria e o incentivo que esse setor vem tendo do governo da presidenta Dilma Rousseff. Aliás, hoje altamente reconhecido pela ministra Cátia Abreu. E a ministra Cátia Abreu é uma conhecedora profunda desse assunto. Foi nossa colega senadora, mas foi a presidente licenciada da Confederação Nacional da Indústria, da Agricultura. Sempre lutou por esse setor, conhece profundamente esse setor e reconhece a dedicação da presidenta Dilma em razão dos investimentos na agricultura. Então, hoje é um dia muito importante para o produtor rural brasileiro e para toda a nossa economia, porque sinaliza de forma clara a responsabilidade e o compromisso do governo federal, da presidenta Dilma, com o ajuste fiscal, sem perder de vista a necessidade de incentivar a produção e, nesse caso, a produção rural do nosso país. Muito obrigada, senhor presidente. Senadora Gleisi, eu não tenho dúvidas de que o Brasil tem dado um exemplo ao mundo, não apenas na agricultura como produção, mas também tem trabalhado pela preservação do meio ambiente, e é disso que eu vou falar daqui a pouco. E estamos fazendo um esforço como país para alimentar não apenas os cidadãos brasileiros, mas para dar uma oportunidade ao mundo de poder ter um alimento saudável e produzido dentro das melhores formas sustentáveis possíveis. Então, tenho certeza que
não só o Plano Safra, mas a determinação dos agricultores brasileiros, pequenos, médios, grandes. E faço também uma referência ao vosso estado, Paraná, que é exemplo de cooperativismo. E queremos, lá em Pernambuco, na região Nordeste, poder aprender um pouco mais, como faz Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, através das associações, das cooperativas, poder realmente impulsionar a produção da região, valorizando os pequenos e médios proprietários rurais. Obrigada, senhor presidente. Eu quero até ter a oportunidade aqui também de parabenizar a nossa OCEPAR, que é a Associação das Cooperativas do Paraná, e que sempre, em todos os planos de safras, contribuiu muito com propostas, com medidas para que a gente melhorasse a situação do agricultor brasileiro. Eu não tenho dúvidas que, desta vez, também a OCEPAR contribuiu e é um plano safra que vai ao encontro de muitas das reivindicações que os nossos produtores e nossos cooperados tinham, nossas cooperativas. E, para corroborar o que Vossa Excelência falou sobre a questão do meio ambiente, a ministra Cátia Abreu deu um dado muito interessante. Ela falou que, para a gente voltar ao que nós éramos de produção na época de 70, da década de 70, para os dias atuais, se a gente fosse continuar aquela produção com a mesma produtividade e tecnologia, nós precisaríamos de mais de 100 milhões de hectares de terra ao que nós já tínhamos. Então, nós continuamos praticamente com a mesma quantidade de terras, cerca de 50 e poucos milhões de hectares, produzindo várias vezes mais, né? Ou seja, hoje a nossa produtividade aumentou muito. Então, aumentou a produtividade, investimos em tecnologia, melhorou os nossos custos e, como disse a presidenta Dilma, não é um mercado que não agregue valor ao Brasil. Muito pelo contrário, quem fala isso não conhece a agricultura brasileira. Para produzir uma saca de soja hoje, tem um alto valor atrás, um valor agregado, seja na pesquisa, seja no implemento agrícola, enfim, numa série de ações que movimentam uma cadeia produtiva. Então, Vossa Excelência tem razão de evidenciar a questão ambiental, dia 5 de junho é Dia Mundial do Meio Ambiente, e o Brasil é isso, dá exemplo de produção, de produtividade agrícola e exemplo de preservação e conservação ambiental.